Olá, alunos, uma boa noite a todos. Desde já eu quero pedir desculpas por ontem. Ontem eu estava com um probleminha de internet, tá bom? E eu tinha até comentado com a turma de segurança do trabalho sobre a minha dificuldade ontem com a internet, tá certo? Eu venho com um probleminha na internet pela uma determinada empresa aqui da cidade, tá certo? Mas aí graças a Deus foi resolvido. E aí como todos os meus materiais de aulas são sempre compostos, ficam todos no meu computador, aí eu tenho dificuldade de mandar aula por celular, tá certo? Que é onde eu ainda uso a internet móvel, que é raramente eu usar a internet móvel, tá bom? Desde já eu peço desculpas por ontem, por nossa aula não ter sido colocada no horário correto e certo, tá bom? Bom, e hoje nós vamos estar entrando no novo assunto da disciplina de bioquímica, uma disciplina bastante interessante, um novo assunto bastante interessante dentro da disciplina de bioquímica. Bom, hoje nós vamos ver as medidas de proteção, as vidrarias, os materiais e cuidados básicos para o laboratório. Ou seja, essa disciplina vai ser de fundamental importância para vocês, como futuros técnicos de análises clínicas, desenvolverem o seu serviço e o seu trabalho de forma efetiva e o que é esperado de cada um de vocês. Bom, inicialmente nós vamos falar sobre as regras, tá certo? Regras de qualquer profissional que trabalhe num laboratório de análises clínicas. Bom, conhecer a localização e saídas de emergência é a principal função. Você, como técnico, iniciou seu trabalho numa determinada empresa, num laboratório X. A primeira coisa que você vai fazer é analisar e avaliar a estrutura de trabalho que você vai iniciar e vai começar a lidar, tá bom? Inicialmente, você vai ser acompanhado por alguém. Alguém vai lhe orientar, olha, a localização de saída é essa, a saída de emergência é essa, os extintores ficam em X lugares. Ou seja, vocês conhecerem a estrutura laboratorial, tá bom? E como falei agora, conhecer a localização das saídas de emergência é de fundamental importância. Conhecer a localização e o funcionamento de extintores de incêndio, caixas de primeiros socorros, chuveiros e equipamentos de proteção. Bom, é, esses extintores eles vão estar sempre colocados em locais estratégicos, tá bom? Que obedecem às normas de segurança, certo? Bom, essas caixas de primeiro socorro são aquelas caixas onde devem conter todos os materiais para iniciar um primeiro socorro, tá bom? Por exemplo, eu estava manuseando um ácido sulfúrico num determinado laboratório, o ácido sulfúrico derramou na bancada e aí respingou no meu jaleco ou na minha pele. O que eu devo fazer? Aí, lá na caixa de primeiros socorros, é para ter tudo isso, tá bom? Por exemplo, nesse caso, é para ser lavado o membro inteiro com água corrente, que aí vem o chuveiro, tá bom? Todo laboratório, hoje em dia, esse chuveiro ele só é instalado em laboratórios de risco biológico um pouco elevado, tá bom? De classe 2 e classe 3, certo? E assim, os nossos laboratórios atualmente nós não temos, aqui no nosso município, nós não temos esse chuveiro de segurança, que é um chuveiro que ele deve ser contido, ele deve estar no corredor mais próximo, tá bom? E o jato da água, ele tem que ser padrão, que é um jato bem forte, que é quando você entrar nesse chuveiro, por exemplo, você respingou algum material químico em você. E aí você tem que ir rapidamente, direto, do jeito que você está, para debaixo do chuveiro. Não precisa tirar o jaleco, tirar a roupa e tudo, não. Você corre direto para o chuveiro, liga o chuveiro e fica debaixo dele. E aí a água, como vai ter uma potência, uma vazão esperada, que é disponibilizada pelas normas de segurança, ele vai
lavar e retirar toda a substância química que derramou nesse profissional. Não comer, não beber, fumar ou guardar alimentos no laboratório de forma alguma. Laboratório nenhum foi feito para comer, para beber, nem que seja um cafezinho, nada. Laboratório é uma área de contaminação. Ou seja, não é um espaço para você ter momentos de recreação, tá bom? De forma nenhuma. Quer se alimentar, quer tomar seu café, quer comer, vai para a cantina, certo? Eu espero que vocês não façam isso. Nunca trabalhar no laboratório sem a presença do professor. Por exemplo, nos nossos casos, eu estou para a vivência de vocês como estudantes e futuros técnicos de análises clínicas. Dentro do laboratório da nossa instituição, do CAIC, nós não temos muita coisa, mas todas as aulas que eu dou, aula prática, eu tento ao máximo dar as minhas aulas práticas. Os manuseios de qualquer que sejam os equipamentos só deverão ser feitos com a presença do professor, certo? Bom, utilizar aparelhos só depois de ter lido, compreendidos as respectivas instruções e manuseamento e segurança. Todo equipamento ele vem com manual e todo manual nunca deverá ser jogado fora, tá bom? Ele deve ser guardado. Por quê? Às vezes o laboratório tem essa questão da rotatividade. Um profissional ficou lá durante 1 ano, 2 anos, mas aí ele saiu. E aí o outro chegou, e se não tiver um manual guardado para ele ler e tudo mais, tá certo? Necessário que o manual esteja guardadozinho lá. E isso vai ser função de vocês, como técnicos de análises clínicas, que vão priorizar para a manutenção, como se dizer assim, conservação de todos os equipamentos, de todos os utensílios de dentro do laboratório, serão de responsabilidade de vocês. Vocês, na realidade, são os profissionais que se mantêm por mais tempo dentro de um laboratório de análises clínicas. Nem o biomédico, nem o bioquímico, nem o farmacêutico, eles passam tanto tempo dentro de um laboratório de análises clínicas como vocês, que serão técnicos de análises clínicas. Ou seja, vocês são pessoas importantíssimas e fundamentais dentro desses espaços de laboratório. Bom, antes de efetuar qualquer atividade experimental, ler com atenção o protocolo experimental e procurar compreender a sua finalidade. É necessário que você pegue lá todo o protocolo de como é que deve ser feito o manuseio de determinado material antes de você manusear esses materiais. A mesma coisa da utilização do POP. Tem um documentozinho que é chamado de POP, que é o Procedimento Operacional Padrão. É um livro onde todo laboratório tem que ter e ele tem que ser revisto de 3 em 3 anos, tá bom? Onde lá vai conter todas as formas que você vai manusear tudo o que for utilizado dentro do laboratório que você trabalhar, tá bom? Manter as bancadas limpas e arrumadas, o chão limpo e seco e as passagens desobstruídas. Efetuar o trabalho laboratorial sempre de pé, sempre estar usando, manuseando qualquer que seja a forma de pé. Porque se você estiver sentado, você está relaxado. Se o material caiu em você, você vai demorar mais a ter uma reação. Ou seja, por isso a importância de estarem de pé. É cansativo, mas é o ideal. Todos os recipientes que contêm produtos devem estar devidamente rotulados. Atualmente, esses rótulos já são disponibilizados pelas empresas que distribuem, que vendem esses materiais. Ou seja, vocês não vão precisar muito atualmente esse processo de ficar rotulando o material. Reagentes e equipamentos devem ser arrumados após ter terminado a sua utilização, tá bom? Os bicos de gás apenas devem ser acendidos quando necessários e devem ser vigiado o seu funcionamento. Os bicos de gases são chamados os bicos de Bunsen, tá bom? Nós vamos ver ao longo da aula o que é esse bico de Bunsen.
Não aquecer recipientes fechados, tá bom? Por causa da pressão que vai ser criada dentro desse recipiente. Se esse recipiente tem tampa e ele pode ser esquentado, você tem que tirar a tampa dele. Colocar o material de vidro partido ou rachado em recipientes próprios, que são na área de descarte de produtos perfluorocortantes. Realizar na capela os trabalhos que envolvam libertação de gases ou vapores. A capela eu vou mostrar para vocês o que é, tá bom? É uma cabine de segurança onde você manuseia, só as suas mãos ficam dentro dessa cabine, tá bom? E aí você manuseia e o que você está manuseando dentro dessa cabine não vem para a parte externa. Finalizando o trabalho experimental, verificar se as torneiras de água e de gás se encontram fechadas e se o aparelho elétrico foram todos desligados. No final de uma rotina, todos os aparelhos elétricos elas devem ser desligados para que não haja, por exemplo, uma queda de energia e venha a queimar. São produtos, são equipamentos muito caros. Equipamentos laboratoriais são equipamentos muito caros. Por isso, a questão do cuidado, da conservação. Bom, e agora nós vamos falar sobre os EPIs. E o que são esses EPIs? Pode ser que vocês ainda não tenham ouvido falar sobre eles. Os EPIs nada mais são do que os equipamentos de proteção individual, tá bom? Todos os equipamentos de proteção individual do profissional são chamados de EPIs. O jaleco, a luva, a máscara, o gorro, os óculos de proteção, as viseiras, os sapatos, as calças, certo? Os capotes, todos isso são equipamentos de proteção individual. Bom, a sequência a sequência de vestimenta das EPIs. Como você deve vestir os EPIs nas ordens, tá bom? Primeiro, se veste o jaleco e aí, consecutivamente, a máscara ou o respirador que você for usar, o óculos de segurança ou protetor facial e aí as luvas. Sequência de retirada das EPIs. O primeiro que você vai retirar é a luva, que foi o primeiro que você botou. Foi o último que você colocou, na realidade. Aí você tira as luvas, retira os óculos de segurança ou protetor facial, após o jaleco e no final a máscara ou respirador. E aí você vê aí. E por que não colocar a luva primeiro? Porque a luva, na realidade, vai ser um material que você não vai poder tocá-la depois de você colocar. O ideal é que você não toque, por exemplo, em materiais que estejam contaminados. Por exemplo, o jaleco. Se você colocar primeiro a luva e depois você vai pegar o jaleco, ou seja, você pegou o jaleco, contaminou a luva. Teve vantagem isso? Nenhuma. Por isso essa é a ordem que vocês deverão seguir para ser colocados os EPIs de forma vestir as EPIs e depois a retirada das EPIs. Eu peço que vocês sigam sempre essa ordem. Bom, o jaleco, né? O jaleco, o jaleco ele deve ser inicialmente, ele é uma medida de proteção individual, né? Onde ele vai guardar os seus braços, ele vai proteger os braços do profissional e até a região mediana das pernas, tá certo? Ou seja, ele é uma medida de proteção. Você vai sentir-se importante, é sempre quando você está com o jaleco você se sente importante, né? Inspeção surpresa, pode ser que chegue uma inspeção surpresa, né? E esconder o fato de que você está com a mesma roupa de ontem. Ou seja, o jaleco tem diversas vantagens, né? Hoje nós podemos falar isso. Hoje a gente usa o jaleco, a sua grande função e importância inicialmente foi para isso, proteger os profissionais de saúde. E
Mas aí ele trouxe consigo diversas outras formas, esse empoderamento de nós como profissionais da saúde. Eu não sei porquê, mas a gente termina tendo isso. A gente não deve ter isso de forma nenhuma, que isso é questão material. Tudo que é material não tem importância pra gente em vidas futuras, tá bom? Devemos ser simples, é o que nós devemos ser. Esconder de fato que você está com a mesma roupa de ontem é uma das principais importâncias também, né? Nós sempre como profissionais de saúde fica falando, eu vou, é bom usar o jaleco porque eu tô com a mesma roupa de ontem, mas isso é brincadeira, tá bom? O ideal é que você não vá com a mesma roupa de ontem pro laboratório, não sei se ela foi lavada, tá certo? Mas fora isso não deve ser utilizado de forma nenhuma. Bom, estilos de jaleco. Existem vários jalecos aí, vários estilos de jaleco. Bom, existem jalecos hoje formal e adequado. Eu sou um cientista, vamos dizer assim, eu sou um cientista, aquele formal e adequado. Aquele que vai até um pouco abaixo do joelho, ou seja, ele vai proteger mais o indivíduo. As mangas, eles vêm até o punho do braço e existe uma proteção que fecha o punho também, certo? Existe aquele jaleco muito legal, que é aquele jaleco que o pessoal fala que é o famoso jaleco é, elegante. Ele é mais curto, ele tende a vir no corpo mais casadozinho, com mais formatos. Esse é um jaleco ideal? Não, não é um jaleco ideal para laboratório, tá certo? E existem jalecos que vêm com várias outras coisas, vem jaleco que vem aí com miçanga, com tudo no mundo, com aqueles buraquinhos, com renda, com o que vocês pensarem, tem jaleco que existe. Vamos optar, eu sempre falo para os meus alunos, vamos optar por jalecos padrões, formais e jalecos adequados. Por quê? É um ambiente de trabalho, você não precisa chamar a atenção de ninguém, tá bom? Não precisa estar chamando a atenção de ninguém. E essas roupas, esses jalecos muito cheios de detalhes e informações, eles tendem a trazer para o ambiente um espaço um pouco pesado, tá certo? Por isso optem por jalecos mais retilíneos, retilíneo não, mais folgados, tá bom? Que sejam um pouco mais longos, que tenha essa questão de disponibilizar para você motilidade, por exemplo, tamanho de jaleco errado. Tem muita gente que faz aquele jaleco super apertado. E aí, para você ter a questão da destreza, manuseio, movimentação é uma complicação, tá certo? Bom, as luvas, né? Vamos falar um pouquinho das luvas, sobre os equipamentos de proteção individual. As luvas, nós temos as luvas de látex, que é as mais utilizadas hoje. Temos a de PVC e temos a de nitrila. Bom, a de látex é um produto natural, econômico e ele protege de ácidos e bases diluídas, tá bom? Ou seja, ela dá uma proteção ideal também para o indivíduo. Só que existe algumas pessoas que têm alergia a essas luvas de látex, tá certo? Por causa do pó. Existe um pozinho nas luvas que é para facilitar o colocar, a vestir as luvas, tá bom? As de nitrila são elastomero, é um elastomero, mas ele é bem difícil, ele não é muito bom para se vestir, tá bom? Ela tem essa dificuldade porque a questão elástica é meio complicada. Eles são resistentes a produtos químicos, oleosos, ácidos e bases não muito concentradas, tá bom? Ele é bom, só que ela tem esse problema, essa grande dificuldade de colocar na mão, porque ela não vem com pó, tá bom? Para quem é alérgico, essa é ideal, a de nitrila. E a de PVC já uma de, é um policloreto de vinila, tá bom? Por isso que o nome é PVC, é um policloreto de vinila. Ele favorece uma elevada proteção até a
quase todas as substâncias químicas que são utilizadas dentro do laboratório. Mas qual o problema? Ela é grossa, muito grossa. E aí ela incomoda. E aí ela transpira muito. As mãos transpiram muito dentro delas. Ou seja, por isso que ela não é tão usada hoje. E ela tira muito essa questão do tato do profissional. Por ser muito grossa, ela tira a sensibilidade do profissional. Por exemplo, se você fosse fazer uma coleta de sangue, você usaria ela? Não, não tem como. Tá bom? Ou seja, de acordo com cada local que você for manusear determinadas substâncias, você escolhe uma luva ideal para isso. Bom, e aqui é a forma correta de colocarmos as luvas, tá certo? Bom, de colocarmos e tirarmos as luvas, né? Na realidade. Vamos lá. Quando a gente for colocar as luvas, o ideal é que a gente nunca toque na parte onde fica os dedos, onde vão ser encaixados os dedos na luva. A gente pega nas pontinhas finais, pega e aí veste na mão. Em seguida, assim, como a mão que você já vestiu primeiro já está protegida, aí sim você pode pegar na outra máscara, na outra luva tranquilamente e após isso colocar. E a retirada, você pega o seu dedo indicador, coloca por baixo aqui da região onde tem os pulsos e aí retira, puxe com força e retira, sem tocar na sua mão, tá bom? Trazendo a parte que era interna para a parte externa, colocando a parte para dentro, a parte que está contaminada para dentro. E após isso, retirou, jogou dentro do lixeiro infectante. Bom, os óculos de segurança. Os óculos de segurança são de fundamental importância, porque os nossos olhos é uma das principais portas de entrada para a maioria dos patógenos e também é muito aberta a substâncias químicas, tá bom? Ou seja, qualquer manuseio que você fizer dentro desse laboratório, se respingar o seu olho, aí você vai sofrer alguma consequência. E o olho é uma das nossas partes mais frágeis, tá bom? Por isso sempre usarmos os óculos de proteção. Às vezes a gente está manuseando uma coisa ali e acha que ele nem está liberando nada. E ele está liberando, às vezes, aerosóis, que são pequenas partículas que são invisíveis a olho nu para vocês, mas está sendo liberadas. Por isso é de fundamental importância. Hoje mesmo, com essa pandemia da Covid-19, a utilização dos óculos de proteção é de fundamental importância. E nós temos aí no mercado diversos formatos de óculos de proteção, tá bom? Por isso, quando estiverem trabalhando, sempre usarem os óculos de proteção. As máscaras faciais e respiradores. As máscaras faciais são de fundamentais importâncias, porque outra grande porta de entrada do nosso organismo é a questão respiratória, tá bom? E por isso utilizamos a máscara, que é uma barreira e uma filtragem que ela faz do ar que nós vamos respirar na realidade, né? E aí, como eu falei para vocês, o laboratório não é uma área contaminante, onde tem substâncias, tem aerosóis nocivos, temos micro-organismos, temos tudo dentro de um laboratório. Se nós temos esse grande, é um grande espaço onde ele tem risco, ele favorece risco para os profissionais, a importância do uso da máscara sempre. E aí nós temos diversas máscaras. Nós temos as máscaras N95, que são essas máscaras que têm uma proteção bem mais elevada do que essas máscaras de procedimento, que é essas da imagem embaixo, tá bom? Que essa máscara comum. A máscara comum ela protege cerca de 75%. A máscara N95, que é essa que está lá em cima, ela protege o indivíduo cerca de 95%, por isso que seu nome é isso, tá bom? Nós temos respiradores também, que filtra todo o ar que você vai respirar, que já são um pouco mais caros e eles são apropriados para laboratórios específicos, por exemplo, que trabalham com substâncias muito voláteis. O que é substância volátil? Por exemplo, éteres, que são álcools, que
enquanto ele está aberto ali, ele está evaporando, tá bom? E o indivíduo está respirando. E várias outras substâncias químicas também, que são bastante voláteis, que por isso a utilização de alguns respiradores. Vocês lembram da capela que eu falei para vocês lá na frente de segurança? É onde esse cara bem aqui está manuseando essa amostra, tá bom? Só de forma didática, para vocês verem, mas nós vamos ver elas mais na frente. Bom, a touca e o capuz, tá certo? Que aí ele vai proteger, por exemplo, os nossos região do couro cabeludo, mas a principal função dela mesmo é com que os seus cabelos não caiam e contaminem as amostras ou as substâncias químicas, tá bom? Essa é a principal função da touca, guardar o seu cabelo. É por isso que eu sempre falo, olha, quem trabalha com laboratório, principalmente as mulheres, não precisam ter vaidade não, porque não vão poder estar com os cabelos lá soltos ao vento, esvoaçantes e tudo mais. As unhas têm que ser cortadas, tá bom? Mulher que trabalha no laboratório não pode ter unhas grandes, porque elas rasgam as luvas, elas acumulam alguma partícula de dentro do laboratório, por isso não é utilizado e ela dificulta o manuseio de qualquer aparelho. Por isso, para as mulheres já começarem a cortar suas unhas. Bom, os membros inferiores eles devem ser sempre resguardados com calças. Ninguém trabalha dentro de um laboratório de análises clínicas nem de saia e nem de short, sempre de calça, tá bom? Que é para a questão de proteger os membros inferiores. E como eu estava falando anteriormente, essas indumentárias, né? Mulher que trabalha em laboratório, seja mulheres e homens também de forma geral, nunca deverão ir de short, de bermuda, utilizar lente de contato de forma nenhuma. Essas indumentárias como colar, pulseira, anel, ir de chinelo, nunca ir de chinelo, nunca. Sempre de sapato fechado, como nós vimos na imagem anterior, sempre com um sapato fechado, que cobre todo o espaço do pé, tá bom? Pulseiras, colares, salto altos, nunca deverão ser usados, porque isso vai tirar a destreza do meu profissional, tá bom? Bom, não copie, inspire-se, né? Nunca faça o que os outros estão fazendo. Ah, eu vi uma pessoa X ali usando isso. Ou seja, é obrigado a você fazer também igual ela está fazendo? Não, você sabe das normas, sabe como você deve proceder e deve se portar dentro de um laboratório, você faça isso. Não faça o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, tá bom? E aí a historiazinha que falam muito, né? Essa questão de eu vou pro laboratório, vou tirar foto, vou fazer tudo no mundo e vou lá postar no meu Facebook, no meu Instagram, aquela coisa toda. Existem alguns laboratórios que não permitem de forma nenhuma. Por exemplo, se o professor disser, vocês podem tirar foto para postarem, mas se o professor falar, não tirem foto para postarem, vocês não deverão tirar, principalmente porque a maioria desses laboratórios tem aparelhos caros, muito caros, caríssimos. E aí, por exemplo, uma divulgação de uma foto dessa numa rede social, as pessoas irão saber que lá nesse laboratório tem um aparelho, por exemplo, de 600 mil, 700 mil, ou seja, quase 1 milhão. Entendeu? Por isso só deve ser permitido se o professor permitir para vocês, falar que podem, tá bom? Por exemplo, quando eu estudava na Universidade Federal de Parnaíba, que nós tínhamos aulas de anatomia, nas aulas de anatomia a gente não poderia tirar foto de forma nenhuma. Isso por quê? Porque os modelos anatômicos que tinham dentro dos laboratórios da UFP, atualmente o FDPAR, eram muito caros. Nossos professores já avisavam, são muito caros, muito caros. Alguém vê vocês postando nas redes sociais, eles possam
querer vir aqui e pegarem, roubarem, furtarem, isso tudo, tá bom? E aí por isso vamos priorizar para que não tiremos fotos dentro do ambiente em si de trabalho, tá bom? A não ser se for permitido. Usar celulares, também nós não deveremos usar celulares, tá bom? Dentro do ambiente de trabalho. Isso por quê? Porque você está manuseando ali substâncias nocivas e está ali pegando no celular. E aí quando você estiver em casa, você higienizou o celular antes de sair e ela tira a concentração do profissional também. Bom, jaleco não é moda, é o que nós vamos dizer, tá bom? Use o jaleco apenas nos laboratórios e campos de prática. Não saem nas ruas vestidos em jaleco. Já vi estudantes, profissionais de saúde andando de jaleco. Quando por exemplo, o jaleco está ali dentro de um laboratório que é um ambiente nocivo, é um ambiente que tem vários micro-organismos, várias partículas químicas. E aí, por exemplo, você manuseou uma amostra X que está contaminada com X coisa. E aí você saiu na rua distribuindo para o restante das pessoas. Tá bom? Vamos priorizar a saúde de todos e do meio ambiente. Certo? Se tá de jaleco na rua, para mim é pipoqueiro. É isso que meus professores sempre diziam. Se tá de jaleco na rua, é pipoqueiro ou é um cozinheiro, tá certo? Mas não um profissional de saúde que trabalhe em um ambiente que tenha micro-organismos patogênicos. Bom, nós vamos ficar por aqui, senão nossa aula vai ficar muito longa, tá certo? Desde já eu desejo uma boa noite a todos vocês e que fiquem com Deus.